Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Folha Metropolitana Rio. Eu sou Pablo Tenório e hoje tenho o prazer de receber aqui ao meu lado meu amigo, professor Alex. Bom dia, Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite também, tá, meu amigo? Sempre bom estar com você. Show de bola. Hoje a gente vai falar sobre Teresópolis, né? Uma cidade da região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro que vem enfrentando muitos problemas. E um dos problemas é na educação. Então, por isso, nosso convidado hoje é um especialista, é um grande lutador da causa dos profissionais de educação. A gente tem o prazer de receber aqui hoje o Flávio Lopes, que é coordenador geral, né, do CEP Teresópolis, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, não é isso? Muito bem, Pablo. Sim, meu nome é Flávio, sou coordenador geral do CEP Teresópolis e a gente está nessa batalha aí. Estou na rede municipal há 13 anos, estou na direção do CEP desde 2012 também, bastante tempo acompanhando a educação, não somente em Teresópolis, também atuei e ajudo em outras cidades, como Guapi. Atuei diretamente em Caxias, cidade da Baixada, como todo óbvio, Bacana. Rio de Janeiro, e principalmente também atuo na rede estadual. Não, legal, Flávio. Acho que vai ser um papo muito legal, né? A gente tem aqui o professor Alex, que é um grande entendedor também da área, e a gente quer falar hoje, cara, sobre Teresópolis, né? Como é que está hoje a situação de Teresópolis dentro dessa área da educação. Acho que era legal a gente começar fazendo esse panorama, né, professor? Porque assim, muito importante eu contar como é que eu conheci o Flávio, né? Sim. Quando eu estive aqui na Secretaria de Educação com o secretário Ricardo de Almeida, o Flávio era um dos caras que mais cobrava a gente, né? Uhum. Que mais vinha em cima da gente, Papel do sindicalista, né? reivindicando os direitos do sindicato. Porém, o Flávio ele tem um perfil de sindicalismo um pouco mais moderno. O Flávio não é aquele sindicalista que cobra sem razão. Flávio cobra estando na razão dele. O Flávio cobrava a gente muito, né? E hoje é legal ter o Flávio aqui, que o Flávio é um cara muito esclarecido, vai trazer muita informação. Eu queria já começar perguntando para ele o seguinte: Ah, Flávio, como é que está a situação que hoje que o professor mais reclama no Brasil todo, que é a questão de um terço de planejamento na cidade de Teresópolis? Te pergunto isso porque você cobrava bastante aqui em Guapimirim e graças a Deus a gente conseguiu implementar aí depois de um ano, a gente conseguiu. Ainda não é o ideal, mas estão trabalhando para cada vez mais melhorar essa questão do terço de planejamento. Como é que está isso lá em Teresópolis Vou hoje? tentar primeiramente fazer um recorte histórico curto, né? Tá? Um recorte curto. Primeiro, o texto de planejamento é um dos artigos estabelecido pela Lei 11.738, que é a lei do piso. Na verdade, o terço ele está na lei do piso, que estabeleceu o piso nacional dos profissionais do magistério, e, por conseguinte, a distribuição da jornada, onde na lei define que a interação do professor com os educandos tem que ser no máximo dois terços. Ou seja, o um terço de planejamento é o mínimo. E eu estou falando que um terço de planejamento é o mínimo, vou colocar como exemplo, não tão longe, mas mais próximo da realidade dos municípios, que é a própria, por exemplo, a Rede FETEC. A Rede FETEC hoje ela cumpre até para mais de um terço de planejamento, por exemplo. Na rede federal, um professor de 40 horas com dedicação exclusiva, ele rege no máximo 18 tempos de efetiva regência, e ele sendo professor de dedicação exclusiva. E nas redes municipais e estaduais, a gente enfrenta essa batalha que já é de anos. Avançou-se em Guapi, óbvio que com a atuação do CEP Guapi, principalmente a coordenadora geral Fabrícia, Rodrigo, a galera que é da rede da direção do CEP aqui em Guapimirim. E em Teresópolis a gente está nessa batalha há muito tempo, principalmente desde aproximadamente ali por meados de 2013, que nós intensificamos mais essa batalha. É óbvio que o CEP, no âmbito do município, ele se estabeleceu, vem se estruturando há um pouco tempo, pouco mais de 10, mais ou menos 9, 10 anos, que o CEP, em termos de atuação na rede municipal, começou a se organizar. E de lá para cá, a gente vem sempre batendo nessa tecla da implementação do terço de planejamento na rede municipal de Teresópolis. Passamos já por pesquisas com antigas secretárias, as três últimas secretárias, nós batemos muito nessa tecla, eles fez levantamento, fez estudo, até que na última secretária, a última secretária de Educação, a gente fez uma última reunião, algumas reuniões na reta final de governo, inclusive fomos até questionados pelo fato, tá se reunindo com a secretária que já está saindo. Não tem jeito. O nosso papel enquanto sindicato é estar
constantemente fazendo a discussão, fazendo o debate, mesmo que aquele debate pode ser que realmente não renda um fruto imediato, mas a gente não pode se furtar de fazer esse debate, fazer essa construção. Fizemos reuniões, estabeleceu-se um grupo de trabalho, que depois, com o novo governo, o grupo de trabalho foi basicamente dissolvido, levou-se quase 9 meses para que o governo novo chamasse a categoria novamente para tentar restabelecer esse governo. Foi eleita uma comissão, inclusive, em meados de setembro, que até hoje essa comissão não foi nomeada, tá? A secretária de Educação atual não nomeou a comissão, que seria um chamado Grupo de Estudo Técnico para a implementação no texto de planejamento. Vale ressaltar também, que acho que é importante, que no primeiro dia em que a secretária teve um contato direto com os diretores e com os profissionais, ela falou que era um desejo dela implementar um texto de planejamento. O prefeito atual, Leonardo Vasconcelos, assinou uma carta compromisso com a categoria, acho que nós gostamos muito de falar isso, né? Que a carta compromisso dele não foi com a direção do CEP. O CEP foi o interlocutor das propostas e das pautas da categoria. O prefeito, ele assina uma carta compromisso com a categoria, de que implementaria um texto de planejamento. Já estamos em janeiro, já chegando quase em fevereiro, nem a comissão que foi eleita lá em setembro ainda foi nomeada para nós fazermos ali um avanço, um estudo e uma discussão concreta para enfrentar esse problema de um texto de planejamento. Só para esclarecer, o que seria, na verdade, um texto de planejamento, Pablo? Que eu não sei se você conhece necessariamente porque a folha metropolitana ela fala para muita gente. Isso, é legal isso. você O texto de planejamento, é um tema muito o fechado, texto de né? que não é planejamento, só o professor estar na praia, Não, né? Apesar do ócio não é criativo, nem isso. vamos lá. Vamos pegou a falar Quando da morreu, Fabrícia. vamos lá. O texto de planejamento significa o seguinte, que o profissional, o professor, todo mundo sabe que o professor ele trabalha antes, durante e depois do trabalho. Não existe profissional ou não existe profissão que, exceto as pessoas que têm hoje, óbvio, com a evolução do trabalho, as pessoas que trabalham home office, que acabam trabalhando antes, durante e depois, mas de forma geral, até antes mesmo da lógica do home office, o professor ele sempre trabalhou antes, durante e depois. Precisa preparar as aulas, dar aula, depois corrigir as provas. Corrigir material, planejar de preparar, planejar de novo. Então, sim, é uma lógica muito grande de trabalho, uma lógica de trabalho constante. Verdade. E dentro dessa lógica de trabalho constante, a distribuição da jornada, que foi votada, inclusive foi muito debatida pela Suprema Corte. E a Suprema Corte validou lá em meados de 2011, a lei de 2008, a Suprema Corte fez uma discussão sobre isso em 2011, o MEC fez uma nova discussão em 2012 e de lá para cá vem sendo enfrentada essa discussão. Então, o terço seria o quê? Você ter o professor ter um terço, no mínimo, um terço da jornada dedicada a planejamento. Planejamento, organização, construção de preparação de material, formação em serviço, que a própria LDB também veio lá para reforçar, que a lógica do planejamento também seria uma formação em serviço. Então, o terço é isso, é garantir essa formação em serviço, garantir tempo de correção, tempo de planejamento, o planejamento antes, o planejamento pós. Então, nesse caso, no mínimo, um terço da jornada tem que ser destinado ao planejamento. Então, eu estou trocando por miúdos em termos de carga horária. É um professor que é 30 horas, é 20 horas no máximo que ele deve reger com os alunos, ele está em interação, e 10 horas no mínimo em planejamento. E esse planejamento, ele consiste em que concretamente? Como se faz isso? Uma coisa que a gente debateu, inclusive na secretaria, o Alex está aqui. Como que faz isso? Gente, não faz como necessariamente fazer um controle direto de como fazer esse controle desse planejamento. É óbvio que o profissional ele tem que dar retorno desse tempo de planejamento, e o retorno que dá é o desenvolvimento da rede, é a melhora da qualidade de trabalho, e isso tudo vai se vendo. É óbvio que a educação não é um processo imediatista. A educação é um processo contínuo e de longo prazo. O que é muito importante também a gente deixar claro, que isso não é uma benesse dos municípios, isso é uma lei. Isso federal, é né? cúmplice, né? Mas por alguns motivos, né, econômicos, políticos, ela não é cumprida. E o que o sindicato faz, na verdade, é cobrar que os municípios, que os estados
cumpra uma lei que já existe. Então, quando a prefeitura deixa de fazer, ela está descumprindo uma determinação legal, ela deixa de cumprir uma lei. Então, essa é a briga hoje, né, da classe dos professores por causa do descumprimento de uma lei. E esse descumprimento hoje, ô Pablo e Alex, vem gerando uma demanda de trabalho, porque o mundo está evoluindo. Sim. A gente até recentemente fez uma discussão com a secretária de Educação, a professora Carla Rabelo. Ela falou: mas quando eu saí da secretaria, na época, lá, quando eles eram no outro governo, como o governo Arley e o prefeito atual do secretário de Educação, eles falaram que eles tinham 24 mil alunos e hoje a rede tem 21 mil, caiu o número de alunos. De verdade é que caiu o número de alunos, mas a demanda de trabalho não diminuiu. Uhum. A demanda de trabalho, inclusive, aumentou. Hoje você tem turmas com até turmas de 20 alunos, 25 alunos, com 7 alunos com deficiência. Seja transtorno do espectro autista, seja deficiência física, seja deficiência cognitiva. Então, esse aumento dessa demanda de trabalho, na verdade, precisa ser ali minimamente amortecido. Precisa ser aliviado. E um alívio para esse aumento de demanda de trabalho, onde o professor demanda pesquisar mais, para poder lidar com essas multiplicidades de funções. O professor precisa planejar mais. Há uma estafa maior do trabalho docente. Então, não é benesse, é garantia de condições mínimas de trabalho. Inclusive, mais uma vez, volto a repetir, o texto da lei diz que é no máximo 2/3. 2/3 é o limite do limite. 2/3 de interação com o aluno. Sim. Ou seja, 1/3 é o mínimo. E a grande maioria dos municípios, inclusive Teresópolis, não quer cumprir o mínimo. Ele falou um ponto importante aqui, Alex, que acho que é importante a gente falar também, que é uma demanda que existe hoje no mundo inteiro, né, dessas crianças, tanto do espectro autista ou com deficiência, em sala de aula, que você precisa de profissionais capacitados para poder cuidar dessas crianças ali e assistir, acho que é o nome assistir, né? Não sei. Cuidar, né? Cuidar, educar. Educar essas crianças em sala de aula. É interessante isso, né, que você está falando, porque assim, eu enquanto professor, eu sempre gosto desse debate, até porque é complexo mesmo, igual o Flávio colocou, nós professores, nós não fomos preparados, nós não fomos treinados, nós não fomos adaptados a lidar com alunos com transtornos. Né? Nós estamos aprendendo isso no dia a dia, né? Nos planejando no dia a dia. Né? Então, as secretarias municipais, as secretarias estaduais de educação, o próprio Ministério da Educação, ele hoje tem um olhar todo para essa área. É um olhar hoje especial para isso, porque hoje os números são muito altos. A última vez que eu andei pesquisando sobre números, hoje 30%, 25% de crianças matriculadas hoje nas redes já demonstram algum tipo de cuidado especial, algum tipo de talento, algum tipo de cuidado que precisa ser dado. E aqui em Guapimirim, eu posso falar com muita tranquilidade isso, porque eu tenho um enteado que é autista, né? Ele hoje estuda na rede pública de Guapimirim e existe hoje apoio psicológico, existe um profissional de apoio escolar, existe fonoaudiólogo. Pode melhorar? Tudo pode melhorar. Mas existe um olhar, pelo menos, para isso. Né? Existe. Como é que está lá em Teresópolis? Hoje, como é que a rede hoje trata? Essa era a pergunta. Tem dentro da escola? Só antes para a gente vencer e ir para esse ponto, só para completar e fechar ali discuto na questão do texto de planejamento. Hoje a gente, inclusive, fez estudo técnico referente a isso por parte do CEP, junto com a categoria, onde a gente consegue chegar num número mínimo de profissionais porque é concreto também do debate. Porque é uma coisa que o Alex colocou. Eu sou um professor que vai defender sempre ali interesse de classe, mas óbvio que o interesse de classe a gente também precisa fazer estudo de forma técnica para também atender a lógica de realidade. E a gente já levou esse número, um número que é um número absoluto, óbvio, porque a gente não domina todo o número do município, porque óbvio que só quem tem o controle total dos dados é o próprio município, é o próprio ente. A gente faz estudo com base no que a gente tem de relatórios, com base no que a gente detecta, óbvio, com base no que a gente pesquisa também diretamente em campo, aqui nas escolas. Então a gente chegou no número que hoje a rede precisaria de em torno de 168 professores para garantir a implementação de um texto de planejamento. Nessa dinâmica, a gente também fez proposta que a rede precisaria estabelecer
concurso público para o cargo de orientador educacional, orientador pedagógico. Porque hoje o orientador pedagógico é um cargo de confiança, é uma função gratificada, tá? Que é um cargo de escolha da Secretaria de Educação, e a gente já fez essa discussão que a transformação do cargo do orientador hoje em um cargo provavelmente efetivo, deixando de pagar gratificação, a convocação de profissionais por meio de processo seletivo mais óbvio, nossa defesa maior, concurso público para profissionais efetivo, e essa transformação do cargo em efetivo dos coordenadores, isso geraria uma economia que ajudaria de forma significativa na contratação, seja por concurso, seja por processo seletivo, mas especialmente por concurso, para professores 2 para garantir esse texto de planejamento que é o nosso maior gargalo no que se refere à rede municipal de Teresópolis. Nós já provamos isso, inclusive, já mostramos, até porque ano passado, o governo anterior aumentou a gratificação dos orientadores de forma, na nossa avaliação, meio que para além do real, e isso gerou um impacto financeiro muito grande. Tá? Então, a gente já comprovou que ajudaria, e óbvio, o município precisa colocar a mão na massa para poder garantir, de fato, esse direito para os profissionais de educação, especialmente os professores. Então, na prática, hoje, Teresópolis paga mais gratificação ao orientador do que se ele fizesse um concurso e trouxesse através do concurso. Sim. Porque hoje o orientador ele cumpre a carga horária e ganha mais a gratificação. Então, o nosso entendimento é óbvio que é um cargo de natureza política, claro, que a gente sempre fala, mas nossa defesa é que esse cargo seja um cargo de provimento efetivo por meio de concurso. No ano de 2025, qual foi o repasse Fundeb para a cidade de Teresópolis? 2025 foi na ordem de 152 milhões de reais. Qual o custo estimado da folha de pagamento lá que vocês têm? A folha contando as 13,33. Vamos explicar o que é 13,33. Porque a gente já conta um terço de férias, né, dessa dinâmica. A folha 13,33, ela custa hoje na ordem de 50, estaria custando ali na ordem de 54. Vezes 12? 54, tá? Ou a folha total, 54 né? milhões, né? 154 milhões, perdão. 154 milhões, que seriam as 13,33 folhas. Entendi. Que eu estou no texto de planejamento. Esse dinheiro, ele vem direto... Não, aí, como é que perguntou? Quem paga essa conta? A folha. O que o município recebeu, ano passado, foi 152 milhões de reais de Fundeb. Sim. Só Fundeb. Tá? Só Fundeb. Mas a folha, como um todo, dá na casa de 154, juntando todas as folhas. Mas aí tem aquilo. Você pode contar que você tem quase 9 milhões, quase 12 milhões de gratificação. Os cargos desses 12, em torno de 8, quase 6, mas é do cargo em comissão. Uhum. Você tem um quantitativo de horas extras grande, porque você falta professor. Você tem uma hora extra elevada para as pessoas que estão trabalhando na Secretaria de Educação. E a gente só falou de repasse Fundeb, né? Não, isso. Tem o repasse próprio do município, que é na ordem de 30% das receitas e transferências, das receitas municipais. Também é lei, que também é lei. Em termos de dinheiro, ontem até fiz uma live ontem, a Teresópolis arrecadação já concretizada em torno de 240 milhões de reais, fora PNAT, os outros outros programas do governo, na ordem de 240 milhões. Tirando 12 milhões de salário de educação, você fica com 228 milhões de reais. Ou seja, 228 milhões de reais. Uma folha de 154. Tá ok. E 30%. A folha não impactaria, não poderia ter problema na folha, de forma nenhuma. E tem problema? Tem problema na folha. Mas quer falar daquele lá primeiro? Porque eu falo de tudo e a gente vai puxando os fios. Se você não quiser perder o fio, vai aí então, depois eu posso seguir. E a gente cai na realidade hoje que nós estamos vivendo. A rede municipal, hoje, os aposentados não receberam ainda uma parte dos aposentados, ainda não receberam o pagamento de dezembro. Foi, acho que cerca de 40%, né? Não, já passou, já está na casa dos 85% dos aposentados já receberam, mas a gente tem 15% dos aposentados que hoje é dia 20 de janeiro. E ainda não recebeu
pagamento de dezembro. Ou seja, já estão com mais de 15 dias de pagamento atrasado. Daqui a 15 dias já tem um outro pagamento. Então, muitos aposentados não receberam. Os profissionais da ativa tiveram um problema, quem tem 2 matrículas ou quem tem uma matrícula em contrato, tiveram um desconto exorbitante, que foi um erro, segundo a Secretaria de Administração, no sistema de pagamento, onde quem tem 2 matrículas foi descontado para fins de contribuição previdenciária o triplo do valor devido. Caramba. Uma pessoa que tem um desconto de R$ 700 foi descontada R$ 2.100 em 2 matrículas, em cada matrícula. Então tem gente que o município tem que devolver, referente ao salário de dezembro, quase R$ 3.000. Então, em tese, a gente pode dizer que os ativos também estão com um problema de pagamento. Além disso, o município não pagou 1/3 de férias, que na nossa legislação, diferente até no debate que fiz com o Alex, aqui em Guapi não tem uma especificidade, no município de Guapi não tem uma especificidade do valor de quando que tem que ser pago, e Teresópolis tem. A nossa lei que define que tem que ser no mês imediatamente anterior ao gozo das férias. Ou seja, nós vamos estar de férias em janeiro. Então, esse valor tem que ser pago até o dia 30 de dezembro, ou pelo menos junto com o pagamento de dezembro. E hoje é dia 20, não recebemos ainda 1/3 de férias. Uma lógica simples, né? Se deu férias ao professor, o professor precisa de verba para poder gozar as férias. Então, não vai ficar em casa trancado. Não recebemos, praia, né? Exatamente, não recebemos 1/3 de férias. Hoje, a data que eles deram em reuniões, que a gente fez com a Secretaria de Administração, nota pública do próprio governo, é que eles pagariam hoje. A gente está nessa expectativa. E, além disso, nós temos também um outro problema, que foi referente ao pagamento do 13º dos profissionais ativos que fazem hora extra. Então, eles erraram lá no cálculo, que o cálculo do pagamento do 13º é a média dos valores recebidos, valores variáveis. Isso é padrão em qualquer lugar. Até na CLT, em qualquer lugar. 13º é a média dos valores recebidos. Sim. E eles calcularam a média errada, e tem profissionais que tiveram prejuízo aí na ordem de R$ 1.600, R$ 2.000 a menos. Receberam menos no final do já ano. conta. Então, assim, a gente está com esse somatório de problemas. É óbvio que o 13º a gente tem que esperar consolidar esse mês de janeiro, porque geralmente mês de janeiro é o mês que vem um acerto, mas eles em si nem reconheceram o erro. A vereadora Amanda tem ajudado a gente, a professora Amanda, a vereadora, tem ajudado a gente, até ela teve uma reunião com o prefeito, ela levou um relatório que foi construído pelo CEP, mostrando esses erros em planilha. O prefeito falou para ela, não, realmente está errado, nós vamos acertar. Mas, a princípio, a Secretaria de Administração e o governo não comunicaram oficialmente, que não reconheceram oficialmente que eles erraram, quando que pagaria essa diferença. Então, a gente está com esses problemas aí. Entendi. Mas os números mostram que primeiro, não tem como culpar o governo anterior, que deixou lá a pendência de folha. Porque, passado um ano, como eu costumo falar nos grupos e falar sempre, o prazo de validade para culpar o governo anterior já passou. Porque ele já, óbvio, esse primeiro ano ele executa um orçamento do plurianual do outro governo, de fato, e ele tem problemas de fato, beleza, mas isso já passou, porque ele é o atual prefeito. Ele teria que ter feito as escolhas políticas com o orçamento. Até porque o dinheiro da educação tem. Então não há porquê ter esse problema. Você teve R$ 152 milhões de Fundeb, você teve 12 milhões de salário de royalties. Teresópolis recebeu 12 milhões de royalties. 12 milhões de royalties é uma folha de pagamento. Sim. Os 12 milhões de royalties mais os 152 milhões de Fundeb pagariam todas as folhas do ano. Tranquilamente. Dos ativos da educação, sem ter nenhum tipo de sufoco. E não justifica a gente ter ainda não recebido 1/3 de férias, ter esse problema do 13º, e os aposentados estarem com o salário atrasado. Então não teria justificativa. A justificativa é má gestão e incompetência no que se refere ao processo de planejamento financeiro do município. Ou escolhas erradas no que se refere tanto ao investimento do recurso público. Óbvio, como a gente costuma falar, o prefeito está com escolha. A escolha dele está trabalhando na lógica populista. Na lógica populista, ele faz, de fato, as escolhas que ele quer, aonde e como investir. E nessa linha, no nosso entendimento, os servidores estão sendo prejudicados. Vamos voltar naquele assunto das crianças. Vamos lá. Eu não sou um grande especialista no que se refere a como que está o atendimento
das crianças com deficiência no nosso município. Não só do quem está no TEA, mas no modo geral, o que a gente detecta no âmbito do município? O município ele faz o atendimento nas turmas regulares. Além disso, nós também temos apoio especializado, temos profissionais em determinadas escolas que fazem um apoio especializado, para além das turmas, do atendimento nas turmas. A gente vem enfrentando um problema que a gente enfrenta, no modo geral, é o preparo das pessoas, dos profissionais, melhor dizendo, que fazem o acompanhamento dos alunos. Por quê? Acho que aquelas pessoas que dão suporte para o professor. Primeiro, diferentemente de muitas redes que vêm se adaptando, Teresópolis não tem um professor de apoio especializado. Nós temos hoje professores que fazem, em rotina de hora extra, atendimento especializado, mas não nas aulas diretamente, mas sim com trabalhos para além das salas de aula. Então, a gente tem profissionais que atuam nesse sentido. E para mim, o grande lacuna e o grande dificultador desse processo é o fato de a gente não ter um professor de apoio especializado para atuar ali diretamente, o professor no dia a dia ali, na rotina dos alunos. Porque o município hoje ele lança a mão de uma mão de obra uma mão de obra precarizada, que é o chamado POT, para estar ali com um cuidador. Muitas das vezes, dessas pessoas, desses profissionais, não tem nem preparo para estar nesse espaço, não tem formação mínima para estar nesse espaço, e acaba que em muitos dos momentos o professor tem que estar ali gerenciando os alunos e esses profissionais. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão do POT, que é importante saber, porque o POT, assim, como fundamento, é um programa muito legal, né? A ideia do programa é legal, mas ele, muitas das vezes, em algumas cidades, quando ele é implementado, ele é usado de forma política. Não, o POT, estruturalmente, hoje em dia, ele já vem sendo utilizado como um instrumento político muito grande de contratação. Primeiro, os profissionais não têm direitos trabalhistas. Essa é a primeira coisa para mim que é o grande Ou seja, absurdo. o cara pode ser mandado embora amanhã Pode ser embora mandado amanhã sem garantia nenhuma. Sem garantia nenhuma. É uma mão de obra extremamente precarizada. Nesse sentido, por ser uma mão de obra extremamente precarizada, extremamente explorada, é óbvio que não apresenta formação específica para atuar em determinadas funções. São muitos profissionais muito bons que, se fossem aproveitados em outras áreas, de outra forma, realmente... O cara ele tá ali numa função que não é a praia dele, né? Isso, também tem isso. Então, assim, o POT ele é utilizado hoje muito isso, como um instrumento mesmo político, no que se refere ao município. Então, com essa contratação que não se sabe exatamente como se dá esse processo de contratação dessas pessoas, e daí eles que fazem ali esse trabalho. E uma grande crítica que nós fazemos é o seguinte: precarização do trabalho deles, por fato de não ter direitos, formação para atuar nas devidas funções e, óbvio, o central é a lógica de apatrinhamento político que vem sendo dado para as contratações. Isso acaba dificultando o processo de organização das escolas. Entendi. Então, uma outra questão também, só para a gente encerrar esse assunto de POT, é o seguinte, a pessoa tá ali trabalhando, ela tá cuidando de uma criança, acho que o contrato do POT lá são 2 anos, né? Sim, São 2 anos. A pessoa cumpre 2 anos e ela não pode renovar não mais. pode. E aí essa pessoa sai e deixa a criança. A gente sabe que as crianças, Acabam se adaptando. os autistas, eles se apegam muito, né? Quando eles gostam, eles se apegam muito. Então, você trocar essa pessoa, ele gera um impacto muito grande. Muito grande e dificulta a dificuldade organizacional, uma dificuldade de construção de trabalho e continuidade. Uhum. Isso impacta diretamente o processo de ensino. Ou seja, acaba também dificultando o processo de ensino. Então, esse tipo de formato de contratação acaba gerando esse prejuízo também. Na verdade, esse tema do POT é um tema muito complexo, né? Porque quando você pega o POT, pelo Programa Operação Trabalho, né? A finalidade do POT ela foi desvirtuada por algumas prefeituras, né? Por algumas organizações municipais. Quando o POT é criado lá atrás, com certeza, Flávio, o cara que criou o POT não pensou que ia ter um cuidador numa sala de aula tomando conta de uma criança. Sim. Vai muito além do que isso. Até hoje tem
pessoal da lei, os juristas, os advogados, que questionam muito a utilização do pote para algumas funções. E uma dessas funções é justamente essa questão do cuidador. Então, a essência do pote, que é um programa muito bacana para beneficiar a gente que precisa, a gente que precisa ser reinserido ao mercado de trabalho, porque o pote não é só você dar uma ocupação para a pessoa, o pote é você treinar, qualificar nesses Sim. 2 anos, Pra quando a para pessoa você sair de lá, né? reintegrar essa pessoa para o Integrar. mercado de trabalho. Então, os municípios, usando essa fala do Flávio, acabam usando o pote para fazer cabide de emprego, para poder fazer massa de manobra, para poder fazer fundo eleitoral. Então, o pote acabou se perdendo. Então, hoje existem muitas discussões lá em cima, Supremo, inclusive, sobre a utilização do pote. Uhum. Funções determinadas para a utilização do pote. Por que fazer e o que fazer? Se a gente parar para analisar, não tem cabimento você ter um cuidador em pote. O Sim. cuidador deveria ser alguém que fez um curso de formação, Alguém que vai ter que garantir continuidade para o alguém com trabalho. características, né? E assim, o que eles fazem, os municípios? E a gente não está falando só de Teresópolis, a gente está falando de uma maneira geral. Quando acaba os 2 anos de contrato, essa pessoa não sabe fazer nada. Verdade. Essa pessoa não foi qualificada, essa pessoa não teve treinamento nenhum. Então, foi contra a essência do programa. Mas é só um adendo. Agora, Flávio, voltando à parte da educação, um assunto que eu acho sempre interessante, nós professores brigamos muito, e devemos brigar mesmo, como as outras classes brigam, pela questão do plano de carreira. Né? A gente estudou, a gente fica em sala de aula 20, 25, 30 anos, e a gente espera a gente ter um plano de carreira pensando no nosso descanso lá na frente, nos benefícios que a categoria pode ter, que são direitos. Essa situação do plano de carreira em Teresópolis, que eu sei que deve ser uma pauta gritante de vocês lá. Lá em Teresópolis a gente tem 2 pautas principais hoje que trabalha com reivindicação no que se refere à questão salarial, que é um texto de planejamento e a reestruturação do nosso plano de carreira. Nós temos um plano de carreira, se fosse considerar assim, dentro da realidade de município, é um plano de carreira que ele tem um mínimo de encaixe. Óbvio que a gente avalia que ele poderia ser melhor no que se refere à progressão na lógica de tempo, até dentro do que nós propusemos tem isso, mas que precisa ser reformulado, por isso que ele precisa ser reestruturado. E antes mesmo de falar isso, é importante falar de que existe uma lógica de carreira, e a lógica de carreira está atrelada primeiramente ao piso salarial nacional do magistério, que não tem como falar de carreira sem falar de piso. Uhum. Tá? Eu acho que é importante o que o Alex pega, mas antes eu quero falar de piso. Piso e carreira. Porque o piso você estabelece um vencimento inicial, que é ali uma base sobre a qual todas as cidades, estados precisam estar estruturadas. Vou abrir um parênteses que não tem como não fazer, tá? Antes de falar de Teresópolis, falar um pouquinho do estado, porque não tem como não fazer, claro. porque a gente também atua na rede estadual. Hoje o estado do Rio de Janeiro é o único estado da federação que não cumpre o piso salarial nacional do magistério no que se refere ao vencimento. Ele é o único estado dos 27 estados que não cumpre o piso salarial com vencimento. Em números absolutos, nós pagamos, o estado do Rio de Janeiro paga o pior salário inicial dentre todas as 27 redes estaduais, incluindo o Distrito Federal. Então não tem como falar de piso sem mencionar esse problema crônico que nós vivemos na rede estadual. Até para o pessoal poder entender, Flávio, em reais, qual é essa diferença hoje? Hoje o piso inicial na rede... inclusive o Estado está pagando, em termos de vencimento inicial para o professor 16 horas, menos do que o salário mínimo. Porque hoje o vencimento inicial na rede estadual é 1.588 e o salário mínimo está 1.518. Então a gente está recebendo até menos do que o salário mínimo a título de vencimento inicial. O piso hoje para a carga horária de 16 horas está 2.000, a carga horária de 16 horas, estou falando de 16 horas, está 2.190, 2.192. Aproximadamente R$600 de diferença. R$600 de diferença, R$690 de diferença hoje. O piso, em média, né? Em média, vencimento, a título de vencimento inicial. Então, o estado do Rio de Janeiro é o único estado que não paga o piso no número de vencimento inicial. E por que eu estou falando isso? Porque piso está vinculado à carreira. Óbvio, o estado ele tem uma carreira, querendo ou não, o nosso plano de carreira no estado é um plano que nós entendemos como sendo o plano ideal, porque ele garante uma progressividade ao longo da carreira,
muito embora já há algumas mudanças, algumas divergências quanto a esse ponto, principalmente foi um pouco do que a rede federal fez, porque a rede federal ela encurtou, a rede federal como motor de educação, ela encurtou o teto da carreira, então você chega no teto da carreira com mais rapidez. Isso foi o que eles discutiram, inclusive, na greve de 2023, isso, na greve de 23, que era uma das grandes defesas deles, encurtar a carreira, porque hoje geralmente nas redes municipais, a gente só chega no teto da carreira no final da carreira, quando a gente está se aposentando. Mas tem um problema sério isso. Todos os profissionais da educação pública que entraram no serviço público a partir de 2004 não tem mais integralidade e paridade. Não sei se todo mundo sabia disso. Todo mundo que entrou no serviço público a contar de 2004 se aposenta pela média das 80% maior de contribuição ou média das 100% maior de contribuição. Então, nesse sentido, acaba começando a perder um pouquinho de lógica você só chegar no teto da carreira no final da carreira, com 25 ou 30 anos. Por isso que na rede federal, na greve lá de 23, uma das grandes conquistas foi encurtar esses steps, Sim. que seria a lógica ali de progressão, esses passos de progressão. Então, hoje, na rede federal, eles vão chegar no teto da carreira entre 16 e 18 anos de tempo de serviço. Daí, você chegando a esse teto, você consegue manter essa média um pouco mais alta por um bom período de tempo de serviço. O que acontece hoje nas redes municipais, contando Teresópolis, contando a rede estadual, é que nós temos plano de carreira que atuam nesse sentido. A gente chega no teto da carreira geralmente com 25 anos de serviço. Porém, em Teresópolis, nós temos progressão por tempo e progressão por formação. A promoção, que é por formação. Mas lá em Teresópolis a gente tem um problema. Na promoção por formação, um professor que hoje tem doutorado, ele não atinge a promoção pelo doutorado, porque o nosso plano de carreira não prevê o doutorado como promoção, só quem chegou até o mestrado. Então, esse é um dos pontos que a gente tem defendido no que se refere à estruturação do plano de carreira. Um outro ponto é atender a nossa dinâmica de tempo. Muitos profissionais chegam, na verdade, a ter que trabalhar 30, 32, 35. Tem professoras que eu conheço que vão ter que trabalhar 38 anos, 37, por causa das regras, mudança das regras de aposentadoria. Porém, na lógica do plano que nós temos hoje, é só progredir até os 25. Então, outra coisa que nós colocamos foi estabelecer 2 novos níveis de vencimento. Então, assim, por isso que uma defesa importante que nós fazemos lá é essa reestruturação do nosso plano de carreira, para garantir vencimento inicial, que é o piso, progressão por tempo e a promoção por formação. A principal delas é a inclusão do doutorado. Em 2020, antes do concurso, nós tínhamos aproximadamente 17 doutores na rede, professores com doutorado. Sim. Hoje, com o concurso novo, esse número cresceu bastante. Não tem como precisar para vocês aqui, mas com certeza esse número dobrou. Temos muitos professores que entraram no último concurso, que ocorreu o concurso de 21, com doutorado. E a gente precisa garantir que esses profissionais que tenham essa formação possam receber esse valor, assim como quem tem mestrado também possa até sentir interesse, não só o interesse pessoal, mas o interesse profissional de valorização para incluir o doutorado ali. Entendi. Na promoção e garantindo, de fato, ali uma valorização. Entendi. A gente está caminhando aqui para a nossa reta final do papo, mas eu queria só bater uma bola com você sobre aquela história do cartão lá de Teresópolis para comprar uniforme. Como é que está essa história lá? Bom, o município, na reta final do ano agora, no dia 29, deixa eu abrir aqui o site certinho, à vontade. Lançou um pregão eletrônico lá. No dia 29, eles lançaram um edital para contratação da empresa ao custo o valor previsto, né, R$ 13.227.782,38, uma empresa para prestar serviço de oferta de cartão para que os alunos, as famílias, na verdade, compram material e uniforme. Sim. Assim, nós não tivemos ainda a possibilidade de ler completamente, aprofundadamente no processo, no contrato ali de licitação, mas nos causa um pouquinho de espanto esse movimento.
como é que vai se dar isso? Como é que as famílias vão receber esse cartão? Quem que vai fazer o controle desse cartão? Como que vai ser o processo de Mas isso, transparência? assim, de uma forma geral, isso outras cidades pelo Brasil fazem? Ou Olha, não? Ou isso é Pablo, uma ideia nova? Pablo, eu realmente confessar para você que eu não conheço, tá? Não conheço, desconheço que algum outro tipo de cidade pode ser que faça. Eu sou uma pessoa que quando eu não sei mesmo. Sim, Eu claro. não desconheço que algum outro local faça isso. Eu sei que tem alguns locais que tem algum tipo de política de voucher, que é algo parecido, ofertar voucher, mas não necessariamente para aquisição de material escolar e ou uniforme. Então, desconheço. Entendi. Nos espanta o valor, né, na ordem aqui de 13 milhões, e como que vai se dar esse processo de distribuição e o controle e a transparência dessas questões. Entendi. Até porque Teresópolis, assim, acho que eu vi uma notícia há uns meses atrás, que Teresópolis caiu naquele ranking de transparência dos ministérios públicos, né? Que eles fazem aquela auditoria, os tribunais de contas. Teresópolis caiu bastante, né, nessa questão da transparência, né? Pablo, eu vou falar por um pouco de experiência própria mesmo minha, né? O site anterior de transparência, ele era um pouco mais navegável, era um pouco melhor de fazer ali o controle de transparência. Você conseguia, por exemplo, folha de pagamento, você conseguiria ver detalhadamente o que que era vencimento, o que que era valor bruto recebido. Então você conseguia identificar. Você identificava a lotação da pessoa, qual a unidade, onde que a pessoa está trabalhando. Então, era mais fácil de verificar. Então, assim, a mudança no site dificultou um pouquinho esse processo de fiscalização. Você tem que ter um pouco mais de trabalho, Ah, tá, para estar nesse processo de fiscalização. E isso é um complicador. sim, E só um pouquinho mudando, até para claro. fechar um pouquinho, e na lógica de fechar o debate, uma coisa que é importante entender, que no final do ano o município mandou a lei orçamentária para a Câmara. Sim. Nessa lei orçamentária, para entendimento, a Constituição estabelece que, no mínimo, 25% dos impostos e transferências deve ser aplicado na educação, no âmbito do município e no âmbito dos estados. E a União, 18%, muito embora desde a PEC do fim do mundo, que é a PEC 95, que depois virou emenda constitucional, a União não estava cumprindo os 18%, muito embora agora, nos últimos 2 anos, o governo Agora, cumpriu, voltou a cumprir os 18%. Então, União 18%, estados e municípios 25%. Mas em Teresópolis tem uma a mais, que a lei orgânica definiu, que é, no mínimo, 30%. 30% tem que ser aplicado em educação. Então, vivemos problemas com o governo Vinícius, que teve 3 anos seguidos que eles não cumpriram esses 30%. A princípio, o levantamento inicial é que o governo atual não cumpriu ano passado também os 30%, a gente está tentando ver o último relatório, tá? E, para nossa surpresa, no orçamento, o município mandou um orçamento para a Câmara, aonde o orçamento geral da prefeitura cresce, vai de 950 milhões para 1 bilhão e 100. No entanto, o valor destinado, a previsão destinada à educação diminui. Para a gente não fez nenhum tipo de sentido. Como que você prevê um orçamento maior no orçamento geral do município e no que se refere ao orçamento da educação, uma previsão menor? Isso está gerando questionamento, inclusive ali a gente vai fazer alguns questionamentos, tanto do Tribunal de Contas quanto do próprio Ministério Público, para entender essa dinâmica do município. Por que disso? É óbvio, gente, que se a gente já vem enfrentando problemas com investimento em educação, com um orçamento maior, como o município cresce as suas receitas, a previsão de receitas, e diminui a previsão de receita da educação. Isso acaba sendo um complicador também, no nosso entendimento. Por isso que a gente vai seguindo a batalha, vai investigar, vai denunciar aos órgãos de controle, principalmente o Ministério Público e o Tribunal de Contas. entendi. Mais alguma colocação, professor? Não, queria agradecer aí o Flávio, né, pela troca de informações, pela experiência Uma aula aqui para mim, tá? Eu não domino muito esse assunto aqui, foi muito e eu, esclarecedor. e eu acho legal o Flávio deixar um recado aí para a classe dos professores, né, quais são as próximas ações que o sindicato vai tomar em relação a tentar resolver essas questões,
se vocês vão bater muito na porta do Leonardo lá para tentar, enfim, né, realmente, porque eu acho que assim, as pessoas às vezes acham que o sindicato quer tumultuar a vida, o sindicato não quer tumultuar a vida, o sindicato quer resolver os problemas, ou melhor, o sindicato quer respostas para a resolução dos problemas. O que não pode acontecer é a classe receber 13º errado e até hoje não ter uma direção, um caminho correto, né? Para onde eu olho, né? Olha, erramos mesmo, me dá aí 90 dias, a gente vai estar acertando. Pronto. Agora, o que não pode é ficar no escuro, né? Sem uma orientação. Acho que é importante você falar aí quais são as ações que o sindicato pretende fazer, etc. Bom, em primeiro lugar, o que a gente sempre costuma dizer, o CEP ele é um sindicato que atua na base da independência de classe, tá, Papo? Tá, Alex? Onde o interesse e a vontade da categoria prevalecem. Não é à toa que nós somos um sindicato de natureza de base, ou seja, é um sindicato que não tem presidente, que eu até estava explicando para o Pablo no início, aonde a vontade da categoria ela acaba prevalecendo, isso dificulta muitas das vezes o nosso processo de negociação mesmo, porque a gente, que é a direção, vai conduzir de acordo com o que a categoria definiu. E com isso, nossa defesa é defesa de classe. Nós não fazemos política de pura e simples de oposição política. Nós fazemos defesa de classe, defesa da classe. E logo, se a classe está tendo ataque, nós vamos para a defesa da classe. E a defesa da classe vai partir de fato para a gente ir na contraposição à lógica do governo. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente está de acordo com a vontade da categoria. E isso é o principal, isso que a gente gosta muito de marcar. Não atuamos na lógica da pessoalidade, atuamos na lógica da impessoalidade, na lógica do serviço público, que é como o serviço público deve funcionar. Na lógica da impessoalidade. Nesse sentido, nós estamos acompanhando. O governo, a princípio, deu um prazo de que hoje acertaria a questão do terço, terminaria de pagar os aposentados, devolveria o desconto triplicado da contribuição previdenciária, que se for um grande absurdo. A gente espera que ele cumpra com esse prazo hoje, porque se ele não cumprir com esse prazo hoje, nós amanhã, dia 21, estaremos na porta da prefeitura para cobrar novamente, solicitar novamente uma audiência, solicitar que o prefeito cumpra com a sua palavra lá atrás, com a categoria que disse que manteria diálogo aberto. Além disso, nós entramos com ação judicial também no que se refere ao atraso do pagamento dos aposentados, e se não tiver uma solução, um reconhecimento do erro do 13º e uma solução, vamos também judicializar essa questão do 13º, que é um absurdo eles terem feito o cálculo errado e não assumir que fizeram o cálculo errado. Então a gente vai seguir nessa batalha e daí a gente vai organizar ali com mobilização, material, divulgação, debate com a categoria, a lógica ali de organização do início do ano letivo, principalmente colocando como pauta a garantia de pagamento do piso ou a reposição da inflação, calendário de pagamento e, óbvio, a pauta central, como a gente falou lá no início, um terço de planejamento, especialmente para os professores 2. Legal. Bom, Flávio, quero muito te agradecer, tá, por essa aula aqui hoje. Aqui o Folha Metropolitana está aberto, né, não só para o CEP, mas para todos os sindicatos, né, para todos os órgãos, até para a própria Prefeitura de Teresópolis, se quiser se manifestar, a gente está aberto. E assim, muito obrigado por você ter vindo hoje. Espero que você volte mais vezes aqui, conforme essas causas forem sendo conquistadas, que o espaço está aberto para você sempre voltar aqui, tá? Tá ok. Gente, esse foi mais um podcast aqui do Folha Metropolitana Rio. Hoje eu tive o prazer aqui ao meu lado dessa condução. O professor Alex, meu grande amigo. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Até semana que vem, gente. Abraço.